vez do amor chegou, enfim. Tô de volta para apresentar mais uma atração poderosa. Eleita profissional do ano pelo Prêmio Sim São Paulo de Música 2020, Bia Nogueira é uma multiartista mineira que idealizou o primeiro ambiente de mercado de música voltado a artistas negros, o Festival Imune, assinado pelo coletivo homônimo, do qual ela faz parte. Nesse talk, Bia Nogueira fala de representatividade feminina e negra na música e trata dos desafios do trabalho em coletivos artísticos. Favela Sounds é realizado pela Um Nome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Secretaria de Turismo do DF, Governo do Distrito Federal e Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Favela Sounds conta ainda com o apoio do Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Favela Sounds 2021, a vez do amor. Com vocês, Bia Nogueira. A vez do amor chegou, enfim. Olá, Favela Sounds. Meu nome é Bia Nogueira. Eu sou cantora, compositora, atriz, diretora de teatro e sou produtora cultural, porque naturalmente, né, quem trabalha com arte, como artista, vai aos poucos se encaminhando para a produção cultural. Sou uma das idealizadoras do Sonora, né, o festival que hoje acontece em mais de 70 cidades. Acontecia, né, gente? Porque tem uma pandemia aí no meio do caminho, mas em 16 países, começou com uma hashtag puxada pela Dé Mussolini, que é a hashtag Mulheres Criando, né, pedindo e clamando por representatividade de compositoras nos festivais, nos editais. E também sou idealizadora e diretora do Imune, Instante da Música Negra, um festival que se pretende plataforma, né? A gente é um festival também, o Coletivo Imune é formado por 6 artistas, e negros e negras, e a gente promove o Festival Imune, mas em breve nós somos uma banda também, né? São vários artistas da música, e em breve a gente pretende se tornar uma plataforma mais ampla. A gente já vem discutindo, vamos fazer uma feira de música, nos moldes da Sim São Paulo, eu diria, claro, muito menor, né, em Belo Horizonte, para a gente conectar as pessoas do mercado da música aos artistas negros, né, especialmente os artistas negros mineiros, que tem uma safra de artistas muito incríveis, que eu acho que o Brasil tem que conhecer. E é isso. Esse ano, ano que vem, no início do ano, eu vou lançar meu próximo disco, que eu estou escolhendo o nome ainda, então eu acabei de sair de uma imersão, de várias imersões, na verdade, o disco já está ficando pronto, faltam duas composições, estou animada e apreensiva, né? Porque nesse momento essa nossa animação ela é meio cambaleante, mas está rolando. E é uma honra estar aqui no Favela, eu acho que é o projeto irmão do Imune, né? É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou geminiana, né, gente? E com ascendente Libra, e cética, caso assim. E aí, o que acontece? Eu naturalmente me interesso por muitas coisas, assim. Eu brinco que eu sei muito pouco de muita coisa. Mas na verdade, eu brinco que eu sou do teatro que fui parar na música, mas na verdade, eu sou da música, porque meu pai tocava tuba na banda do interior, em Minas é muito comum ter banda de sopro, né? A gente chama de banda marcial, e eu tocava clarinete e fazia parte de coro infantil, meu pai também era do coro da cidade, essas coisas, né? E eu fui tocando e tal, clarinete ali, aprendendo, e fazia teatro amador, e de repente eu virei metaleira, gente. Tenho vergonha? Um pouco. Mas foi importante para mim e fez eu largar o clarinete, que eu achava um instrumento meio que não combinava com rock and roll, né? Enfim, e a história toda é que eu fui seguindo minha vida, a música sempre teve ali, o teatro também, mas de um jeito tão natural. Eu não pensava assim, música é uma coisa, entendeu? Teatro é uma coisa possível até, né? Porque eu sou de uma família
uma família pobre, trabalhar da classe trabalhadora, assim, sem nenhum luxo, mas também sem passar fome, mas no interior. Então, você tem algumas facilidades no interior, né? E eu não achava que era possível ser artista. Isso, para mim, nunca passou na minha cabeça, de me tornar artista profissional. E eu fui para Belo Horizonte, né, com 17 anos, fazer a escola técnica lá, porque eu vi uma possibilidade de melhoria de vida, e eu queria estar na capital, né? E fui fazer eletrônica. Eu sou técnica eletrônica, me respeita. E aí, de repente, lá eu fui para o teatro de novo, fazer teatro lá, né, na escola, entrei para a banda de novo, me envolvi com o movimento político que foi tomando conta da minha vida. E na faculdade, fiz uma banda, eu fiz geografia também, gente, muito doida. Quando eu conto a minha vida, parece que eu estou contando de várias pessoas. Eu sei que eu fui parar na geografia por causa de política, assim, de movimento político. Eu achava que a geografia trazia as respostas que naquele momento me interessavam, né? A questão da água, a questão geopolítica, né, do Brasil e tal. E lá, aí sim, aí eu fui fazer teatro musical com a Titânia e João das Neves. João das Neves é uma referência do teatro nacional, ele faz parte, infelizmente, nos deixou há uns 2 ou 3 anos, 3 anos, e muito generoso. Eu fui fazer teatro com ele, com o Titânia, pesquisar teatro musical brasileiro. Isso fez eu cada vez mais me embrenhar nessa história, fazendo geografia. E por algum motivo obscuro, eu fui parar na faculdade, eu larguei geografia no 8º período, fui fazer música, porque a Titânia ficava assim, seu lugar no mundo é a música, mas eu gostava mesmo de fazer teatro musical. E aí, cara, eu fui fazendo, larguei, fui fazer música, montei um grupo de teatro com uma galera que trabalhava com a Titânia também, fizemos um espetáculo que eu fiz a direção musical, que eu também atuo, que é o Madame Satã, foi muito premiado aí pelo Brasil, circulou com vários editais, e antes disso eu tinha feito peças de teatro negro, né, com João, Galanga, e Clara Negra, Munheca, e aí eu comecei a viver de teatro, foi isso, assim, e o teatro era a minha coisa, com música, mas era a minha coisa, era o teatro. De repente o povo começou a falar, Bia, você precisa ter um disco. Eu falei, mas eu não quero ter um disco, eu nunca quis ter um disco, eu não quero, eu quero fazer teatro, que eu gosto de gente, né? Não, faz um disco, eu inventei de fazer esse disco, gente. Eu comecei a fazer disco em 2010. Quando eu vi a trabalheira que era, eu larguei para lá, eu falei assim, não, vou criar meu filho, eu tenho um filho de hoje, 20 anos, fui mãe cedo, e fui deixando para lá, até que em 2015 eu resolvi que ia fazer isso, né, que eu ia fazer um disco, olhei para o cenário, olhei para as coisas, para os editais e vi que, na verdade, não existia espaço para uma pessoa como eu, né? Uma mulher negra, apesar de eu gosto de fazer a ressalva, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, muitas vezes eu não sou reconhecida como mulher negra, porque o racismo estrutural no Brasil, ele tem um elemento que é o colorismo, né? Que faz, que quer tirar de parte do povo brasileiro a sua negritude, né? Então eu custei também a ter isso no meu discurso, a ter esse entendimento. Então, assim, eu não via, nesse período, eu não via mulheres negras, pessoas negras se destacando. Em Minas, eu via 2 nomes, assim, Tizumba e Sérgio Pererê, que conseguiam aprovar projeto, tá nos editais, sabe, nos grandes teatros. E aí eu resolvi que eu precisava fomentar essa cena, e eu, né, pensei no Imune, no Estante da Música Negra, a gente começou com mostras, fiz um chamado para artistas, fiquei procurando muito artista preto para entrar comigo nessa, ninguém podia, porque todo mundo estava na correria, né? Artista preto ainda tem isso, ele precisa sobreviver. Ele não tem, às vezes, quando você começa com teatro, música, o artista branco, de classe média, ele vai ter um suporte ali dos pais, né? Ele tem garantia de comida, às vezes até um carro, equipamento, então, aula. O artista preto não tem isso. Ele faz arte enquanto ele tem que ganhar o dinheiro para comer. Ele não vai ganhar o dinheiro para comer com música, com arte. Então, a galera correria demais.
e eu não conseguia ninguém para fazer o Imune, e eu fiz um show, velho, eu fiz um show de lançamento do Imune, do Coletivo Imune, chamava Coletivo Imune já, o show era só meu, era só eu, por enquanto, do Imune, chamei minha banda, o povo topou, e todos os artistas, e foi super legal, porque encheu, o povo foi assistir, todos os artistas que estavam lá, da música, até do audiovisual, e eram pessoas pretas, eu convidei, e curiosamente todos aceitaram. E assim surgiu o Imune, nós realizamos depois disso mostras, tudo muito na tora, até a gente conseguir primeiro patrocínio aqui com o governo. E também nessa mesma época do Imune, eu montei, junto com a Dé Mussolini, a Flávia Ellen e a Morina, daqui de Belo Horizonte, o coletivo Mulheres Criando, que, né, um coletivo de mulheres compositoras, assim, que surgiu a partir da hashtag da Dé Mussolini, de mulheres, assim, né, chamando as mulheres a postarem suas canções, suas músicas, tocarem e tal. E esse coletivo também está na coordenação e na execução de um projeto lindo chamado Sonora, que é também sobre compositoras, e hoje acontece em vários países, várias cidades do mundo, tudo de maneira horizontal. A gente tem uma coordenação, claro, né, para dar as diretrizes, mas é um coletivo que fomenta a composição feminina. E agora que a gente aprovou, que incrível, né? O primeiro projeto, a gente aprovou aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, né, do Sonora, e vamos trabalhar com dinheiro. Então, eu desviei muito. Em 2015 eu resolvi que eu ia fazer um disco. Em 2015 eu percebi que não tinha mercado. Eu fui fomentar a minha cena para só 2018, aí eu fui atrasando o disco. Só em 2018 eu consegui lançar o disco, assim. Mas não me arrependo, porque eu acho que hoje eu sei que eu contribuí, com muita modéstia à parte, assim, sem querer ser narcisista nem nada, mas assim, eu sei que ter contribuído para essa cena preta e a cena de mulheres, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, fez diferença para outras vidas e para a minha vida também. Eu acho que hoje a gente está num momento muito mais fácil, né, de ser artista preta, de ser artista mulher, do que quando eu resolvi que eu ia ter um disco. E é isso. Apesar de esgotada, estava falando antes aqui que eu estou dando uma retirada assim, para repensar tudo, porque é muita correria, né, gente? A gente tem que colocar, acho que a saúde mental como um objetivo, né? Saúde mental é um objetivo de carreira, de vida, assim. Então, eu estou nesse momento. Eu acho que tudo começa com o fato de eu ser comunista, né? Eu fui de uma organização comunista, trotskista, e então eu já tinha uma formação política, né? Eu acho que por ter feito geografia também, estudei Milton Santos, eu já tinha uma consciência de classe. Então, eu sempre olhava para tudo e falava, eu sou classe trabalhadora, então tenho iguais, né? Mas eu não me diferenciava dentro da classe trabalhadora, eu não me diferenciava enquanto, apesar de sempre ter me auto-intitulado feminista, por motivos óbvios, assim, eu não tinha tanta essa noção, na verdade, assim, entende? É uma coisa estranha, porque quando você é comunista, naturalmente você pensa assim, não, eu já sou feminista de antemão, mas na verdade nem sabe direito o que é. Então, acho que quando eu percebi, primeiro perceberam por mim que eu era uma mulher negra, porque uma vez o Tizumba, o João das Neves, né, que é o meu diretor, me chamou para fazer um espetáculo que era só elenco negro. Eu falei assim, ele me colocou aí, então deve ser negra mesmo. Então, assim, eu relaxava o cabelo, eu não me via como uma mulher negra mesmo, eu me via como uma mulher parda, mas entendendo uma parda quase branca. E, cara, e depois que eu descobri que eu era mulher negra, eu fui revisitar a minha história, né? Essa coisa da solidão da mulher negra, se sentir preterida, não só nas relações afetivas, mas também no trabalho, sabe? Mesmo na militância. Eu sei que isso respondeu um tanto de pergunta que eu achava que era individual, mas depois eu vi que era, na verdade, perguntas e questões sociais coletivas. E aí, essa coisa de fazer o espetáculo com o João, né, o Galanga Chico Rei, que conta a história de um personagem histórico importante para a gente aqui em Minas, que é o Chico Rei,
começou a me despertar para essa discussão. Cara, eu preciso ler sobre isso. O que que é? O que que é ser uma mulher? O que que é ser uma mulher negra? E eu comecei a estudar muito antes um pouco dessa onda que a gente está vivendo do feminismo, do movimento negro. Eu acho que era um embrião, estava começando a discussão, então a gente não tinha tanto material disponível fácil na internet. Então foi uma busca também ali com quem estava por perto, lendo as coisas que eu tinha. Eu fui ler O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que aí eu falei assim, não! E comecei a ler sobre teatro negro, né? E falei assim, cara, tem uma coisa aqui. Tá. Virando artista da música, eu já naturalmente quis fazer um coletivo que chamava Vai ou Racha. Acabou que esse coletivo rachou e não deu certo, porque sabe o que aconteceu? Esse coletivo aconteceu uma coisa curiosa, que as mulheres do coletivo produziam, era assim, se você era artista, você não produzia aquele show, se você estivesse tocando, e se você tivesse com produção, você não ia tocar. Então, 3 mulheres negras e um artista que é gay produziram os 3 primeiros eventos. Quando chegou a nossa vez de ser produzido, os homens que tinham sido produzidos não produziram. Assim acabou o coletivo. E isso ficou na minha cabeça, a Morina ficava assim, você reparou que na hora que chegou a vez dos caras, os homens brancos produziram, eles não produziram? E o coletivo acabou? Tá assim mesmo, né? Isso ficou na minha cabeça. Quando veio a hashtag da Dé Mussolini, essa hashtag, gente, tem que fazer um documentário sobre isso. Se alguém estiver ouvindo aí, por favor, porque isso mudou muitas mentes pelo mundo aí das cantoras, assim. A Dé chamou uma hashtag, porque tinha um evento aqui, de uns amigos dela, que era de compositores. E ela tá assim, pô, por que não tem compositora no seu evento de compositores? Aí eles tá assim, então faz uma seletiva e seleciona umas cantoras, apresenta para mim que eu vou ver se eu coloco na programação. Ela selecionou 20 nomes. Desses 20 nomes, ele falou assim, mas não tem material delas na internet tocando e cantando a própria música? Aí ela criou um grupo no Facebook e falou assim, mulherada, dia 2 de fevereiro de 2015, todo mundo vai botar uma hashtag Mulheres Criando, tocando sua música. O povo foi colocando gente no grupo. Quando a gente viu, a hashtag foi um sucesso. Esse dia, gente do Brasil inteiro, fora do Brasil, postou. Isso me acendeu um negócio. Aí eu falei assim, cara, é isso. Eu vou fomentar essa cena de um jeito, porque essa hashtag fez assim, falou assim, não tem mulher. Foi aí que eu percebi. Não tem mulher nos editais, nos teatros, a maioria são homens brancos, não tem pessoas pretas, né? Eu já me reconhecia como mulher negra, e aí eu falei assim, eu tive a ideia no mesmo dia, eu lembro que eu escrevi assim no pedaço de papel, Imune, o nome veio igual um estalo, né? Que a Imune é uma sigla para Instante da Música Negra, que faz todo sentido, né, a palavra. E coletivo de mulheres. Liguei para Morina, que é a que tinha feito o outro coletivo. Vamos fazer um coletivo de mulheres? Ela, vamos, mas só nós duas não, Bia, porque eu sou geminiana, né, sem foco. Vamos chamar mais gente, vamos chamar a Dé, que fez a hashtag. Ligamos para a Dé, ela teve a mesma ideia. Ela já estava articulando o que veio a se tornar o Sonora, com mulheres de São Paulo, com mulheres da Bahia, com mulheres do Sul, com mulheres de Portugal. Ela tá assim. E uma mulher aqui de Minas, a Flávia Ellen. Vamos, então, juntar as duas ideias? Vamos. Assim surgiu o coletivo Mulheres Criando, que fez o Sonora, enfim. Começou com uma ideia que era para ser em 7 cidades, foi em 20 cidades. No ano seguinte foi em 50, e foi no ano seguinte 70. E, paralelo a isso, eu fiquei tentando montar o Imune, o Instante da Música Negra, e chamei várias artistas, ninguém podia. Bia, cara, essa ideia é muito legal, mas eu tô trabalhando pra caramba, não posso. Então, é o que eu falei antes, assim, ser um artista negro nesse país é muito difícil, porque você tem que vencer uma barreira social e racial, né? Porque as duas coisas estão muito interligadas no Brasil, né? Pelo modo como foi a nossa colonização, que o racismo é fundante da nossa sociedade. Então, existe muitas vezes uma associação entre pobreza e negritude, né? Então, são artistas periféricos, pretos, que estão
correndo para sobreviver, muitas vezes arrimo de família. E eu sei que não deu certo. E aí eu resolvi fazer esse show de lançamento do Coletivo Imune. Já estava acontecendo os shows da Mostra Mulheres Criando, num espaço que era o Suricato, que é um espaço que era gerido da prefeitura, mas gerido pelos usuários da saúde mental. É um negócio muito revolucionário, esse projeto. E eles acolheram o Imune e Mulheres Criando, a gente fazia lá, era um bar, no centro cultural, enfim. A gente cobrava ingresso. E eu fiz o lançamento do Imune, o Otávio Cardoso, meu amigo, artista também, fez o flyer para mim. Eu falo, lançamento do Coletivo Imune, gente, muito cara de pau. Minha banda topou na época e a gente começou assim. Todo mundo que estava lá, eu chamei, falei assim, vamos fazer, vocês que estão aqui, fez uma roda de tanto de gente preto da música, eu falei assim, gente, vamos fazer o Coletivo Imune até agora sou só eu, vamos fazer nós, todo mundo topou, e assim a gente começou, abrimos um edital para fazer show lá nesse lugar, que era para 12 artistas, a gente falou assim, vamos fazer um artista por semana, por mês, só que assim, 200 artistas se inscreveram. Gente, François Múleca, do Sul, que hoje é parceiro da Lued Luna, né, super artista, ele se inscreveu, a gente não oferecia cachê. Vocês terem uma ideia de como que era difícil para o artista negro ter espaço. A gente teve gente do Rio de Janeiro que se inscreveu, muita gente de Belo. Aí, assim, apareceu artista preto saindo pelo ladrão. A gente falou assim, cara, a gente não conhece a nossa cena preta de BH, de Minas e do Brasil. E isso foi incrível, porque assim, de soul music a rap, a MPB, bossa nova, samba, música instrumental, todo mundo apareceu. E aí a gente... essa mostra era para fomentar também as nossas carreiras. A gente foi abrindo mão, disse, não, a gente já sabe como fazer um show, a gente não precisa desse espaço. Vamos abrir, a gente ia fazer um show por vez, depois nós vimos que ia ser 2 por noite. Aí a gente resolveu fazer 3. A gente fez 3, nós fizemos, acho que 32 artistas, nesse período de um ano. Fizemos lá a seleção, deixamos muita gente de fora, muita gente foda, e começou tudo aí. A cada mês, a gente se reunia no Suricato, e os pretos, as pretas de Belo Horizonte ia baixar lá nesse lugar, no Suricato, e ficava lotado. Foi um sucesso. Então, parecia que tinha até dinheiro envolvido, né? Mas não, porque o dinheiro era usado para pagar van, pagar Uber, para trazer as coisas. Era tudo assim, é muito artesanal. Dividir, imagina, o ingresso era R$2, dividia ali numa casa que cada até 100 pessoas, a gente dividia entre as 3 mãos, não sobrava nada. Mas foi uma experiência transformadora, porque primeiro provou que os pretos consomem coisas de preto, para mim, né? Acho que muita gente já sabia disso. E provou que a potência da música preta estava latente e que a gente precisava seguir com esse projeto e que ele era um negócio sério, assim, que podia acontecer um negócio legal. Aí, depois disso, é tudo história. A gente começou a conseguir rapidamente, com relação à sonora, o Imune conseguiu patrocínio muito mais rápido, o Sesc entrou como parceiro, a gente fez o primeiro festival Imune, a gente trouxe Chico César. Chico César topou tocar por um preço muito abaixo do cachê dele, por militância. A Titane, que já cantou música dele, é amiga dele pessoal, que é a nossa parceira, né? Que uma grande cantora e ativista em Belo Horizonte, minha mestra, entrou em contato com ele e falou assim, ô Chico César, tem um coletivo de música negra aqui, eu falo muito dos aliados brancos, né? E aliadas brancas, eu acredito muito nisso. Ela falou assim, cara, é um projeto muito legal, eles têm uma mixaria de dinheiro que conseguiu, através da Titane, ela intermediou da gente conseguir esqueci o nome do termo técnico, da figura jurídica disso, mas é tipo um acordo lá com o governo do estado de um dinheiro que veio direto. Ela intermediou essa primeira grana, junto com o Rodrigo Jerônimo, que também é meu irmão, que também é negro e era do coletivo. E ele veio, cara, ele veio por um preço assim que o cara nunca poderíamos pagar o cachê dele. Ele veio na tora. No dia que ele chegou, o projeto, nós tivemos que cancelar o festival, um dia antes do festival acontecer, porque o governo do estado, na época, congelou todos os repasses e pagamentos. Menina, imagina, um bando de preto com a dívida. E aí ele topou vir de novo, aí depois o Sesc entrou para ajudar a gente com mais dinheiro, para a gente não ter prejuízo e conseguir realizar o festival. E ele veio de novo, cobrando ainda um valor
simbólico. E a gente realizou o primeiro festival imune deste jeito, dentro do Sesc, com muita gente ajudando, muita gente querendo fazer acontecer. E depois disso a gente foi para São Paulo, o meu grupo de teatro foi fazer uma temporada lá com Madame Satã, que a gente já conseguiu aprovar um projeto na Caixa Cultural, e nós levamos e fomos fazer a mostra no Aparelho Luzia, em São Paulo. Na época, Lued Luna não tinha estourado ainda, ela estava estourado no midstream, né, que a gente fala, que é esse mercado do meio aí. Ela estava com o Corpo do Mundo, assim, com 60 mil views, eu lembro exatamente, porque eu fui ver que mulher que era essa. Cara, eu fiquei muito impactada. A gente apresentava o Madame Satã na Caixa Cultural e corria para o Aparelho Luzia. Eu mesmo tirando foto, eu fiz curso de fotografia para poder aprender a tirar foto e registrar os eventos. E aí, nesse dia, era o show dela e eu cheguei um pouco atrasada, ela já estava cantando com a câmera na mão já. Eu vim arrumando a câmera para poder registrar. Quando eu vi aquela mulher, estava todo mundo sentado na Aparelho. E quem não sabe, o Aparelho Luzia é um quilombo urbano em São Paulo. A Érica Malunguinho, né, que é uma mulher trans, eu não sei se ela se coloca como mulher trans ou travesti, mas de qualquer maneira está nesse guarda-chuva trans. Ela montou esse espaço e esse espaço virou um lugar de resistência negra em São Paulo. E nos acolheu uma mostra de 3 dias. Quando eu cheguei e vi Lued cantando, eu juro, ela estava com uma roupa branca, parecia que ela estava com os pés flutuando, parecia que o pé dela não tocava no chão. E todo mundo sentado, estava lotado, um silêncio sepulcral, porque era como se fosse um ritual, entende? É outra coisa. Quando os pretos se reúnem, tudo vira um ritual. É um negócio muito impressionante, assim. E eu parei, eu fiquei com a câmera na mão, assim, ela cantou a música que ela estava cantando toda, eu não consegui mexer. E aí foi isso, a gente fez essa mostra em São Paulo, que saiu nos blogs pretos todos, a gente arrumou uma parceira lá para fazer assessoria de imprensa, incrível, tudo gente que acredita, sabe? Todo mundo se aquilombando, essas coisas dos pretos se juntando para fazer acontecer, dos nossos aliados brancos comprando a causa. E desde então, depois disso, a gente aprovou o Natura Musical. E aí colocou o Imune, o festival, num outro patamar, né? O Natura Musical é o principal edital de música do Brasil. Não é qualquer coisa, né? E a gente foi aprovado no ano seguinte da Lued, sabe? Foi muito... Porque a Lued já estava aprovada, a gente nem sabia. Mas tudo aconteceu. E aí a gente veio com uma parceria incrível. O ano, né, era para a gente fazer presencial em São Paulo, Rio, BH, veio a pandemia, a gente teve que fazer online, mas a Elza entrou de parceira no projeto, o Djonga entrou de parceiro, o Pedro Loureiro, né, que é o agente da Elza Soares, é mineiro, e quando eu entrei em contato com ele, ele também super comprou a ideia, falou, Bia, não, eu vou apresentar para a Elza, vai ser lindo, não sei o quê. E é isso, são parceiros do projeto, não são artistas que eu falei assim, vou te contratar pagando o seu cachê todo, parceiros, gente que está militando junto, sabe? E eu acredito muito na força dos coletivos. Eu acho que quando você vai sozinho, beleza, você chega mais rápido às vezes, mas eu acho que quando você vai coletivamente, você vai construindo uma base que ela é muito ampla e segura. Eu me sinto muito segura hoje. Eu abri mão de lançar meu disco em 2015 porque eu comecei a fomentar a cena de preto e de mulher e fiquei atrasando meu disco, atrasando. Lancei em 2018 sem entender direito o que era mercado de música, fazer tudo muito... Aí eu comecei a ir nas feiras, eu acho que feira tem um papel fundamental para o artista independente, tem que ir. E eu comecei a entender que existia um mercado, que existia uma cena, que eu precisava estar inserida, que eu precisava entender quem fazia o festival tal, quem era o agente tal fulano. Eu comecei a enxergar que existe um bioma, né? Que é o nosso, que é esse bioma da música, e que ele ainda era muito racista, ele ainda é muito racista, ele ainda é muito machista. Então, nós ainda temos eu acho que está mudando. Eu vejo, por exemplo, ações, né? Eu sou da Clementina, que é um coletivo de mulheres a qual a Amanda Bittar, que é do Favela Sounds, também faz parte, que a discussão toda
eu fui convidada, depois que o Clementina já existia uma discussão de mulheres do mercado da música se reunindo para buscar equidade nos festivais. Então, assim, cara, você luta, a luta começou. É isso, assim. Eu não me vejo fazendo de outra forma, entendeu? Você vê, eu fui fazer o Imune para fomentar a cena preta, atrasei meu disco. O resultado disso foi que eu conheci o Djonga, ele virou meu amigo mesmo, ele é geminiano também, nós é igual, mesma pessoa. Ele me convidou, ele se convidou, olha, que chique, ele se convidou, ele já era o Djonga. Na primeira reunião que a gente fez, ele topou fazer a reunião, intermediado pela Maíra Baldaia, que é artista também do Coletivo Imune. Ele sentou com a gente e começou a conversar, tomar cerveja, tal. Quando pensa que não, a Maíra falou assim, a diretora musical do Madame Satã, do espetáculo, ele tinha o Madame Satã tatuado no braço. Se isso não é o universo falando, gente, eu já fui cética, tá? Hoje em dia eu sou hippie. Ele tinha o Madame tatuado no braço, falou assim, deixa eu fazer seu espetáculo. Naquela semana, na semana anterior, um dos atores que fazia o personagem principal, Madame Satã, que dá nome à peça, tinha pedido para se retirar do elenco, porque ele estava com outras prioridades. Eu falei assim, cara, você acredita que tem uma vaga no meu espetáculo para o Madame Satã? E assim ele entrou no meu espetáculo, o Djonga, viado. Eu falei assim, meu Deus. Bom, e aí ele foi fazer o espetáculo, se apaixonou pelo teatro. Ele falava que odiava teatro e foi fazer teatro. E ele é um ator super dedicado, disciplinado, fez o espetáculo, fez a substituição, foi um sucesso, a gente fez um teatro aqui, depois a gente fez uma temporada em São Paulo, que ele não conseguia participar de tudo por causa de agenda, mas ele fez lá algumas apresentações que também foi um sucesso, e por causa disso, ele me chamou para fazer, para cantar, abrir o disco dele do ano passado, o Histórias da Minha Área. Então eu abro o disco do Djonga, que é o cara do rap, né, hoje da cena, que é um cara, eu acho ele incrível, eu acho ele um artista incrível, de verdade, e ele me chamou para cantar, abrir com uma música que eu compus para um espetáculo, junto com o Marcos Fábio de Faria e o Alisson Salvador, e eu tô lá, minha voz bonitinha, menino, abrindo o disco do homem, e tipo assim, ele em termos, né, ele é um artista que já está estabelecido, né, no Brasil, e porque eu fui fazer coisa para o coletivo, eu acabei me beneficiando, né, a minha carreira solo. Então, assim, a gente dá uma volta maior, mas as coisas, quando vêm, elas vêm com muito peso. Esse ano passado, eu fui indicada como profissional do ano pela Sim São Paulo, e eu ganhei o prêmio, né, como profissional do ano, e eu fiquei assim, gente, não tem nem roupa para usar nesse negócio. Agora, fui eu que ganhei? Não foi essa coletividade, né? E pelo meu trabalho desenvolvido com essas pessoas do Sonora, por essas pessoas da própria Clementina, do Imune, né? Todas essas pessoas, elas ganharam esse prêmio. Então, o futuro é coletivo, não tem jeito, não adianta. Você pode ir sozinho, mas não tem como a gente mudar esse mundo que está super adoecido se não for ao lado dos nossos iguais, né? E tentando ampliar essa consciência aí de que eu sou mulher preta, mas eu não sou trans, eu não tenho deficiência, né? Mas eu sou trabalhadora. Eu acredito muito que tem coisas que podem unir nós, pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+, deficientes, enfim, nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que isso é o nosso ponto de contato, né? Então, essas bandeiras identitárias, elas são muito importantes existirem, porque, de fato, essas opressões existem, mas tem uma opressão que nos afeta a todos e todas, que é essa do capital, né? Então, eu acho que daqui para frente, eu tô querendo cada vez fazer coisas, por exemplo, Imune, agora a gente vai já começamos um diálogo com a questão indígena, né? E com a questão trans, e não binária e tal, isso vai estar mais presente. Então, a gente está começando a ampliar esse escopo, e eu acho que é um caminho natural. O ser humano, ele é essencialmente coletivo, né? Tem aí umas teorias aí sociológicas que falam que não, né? Que não existe sociedade, existe indivíduos. Isso é mentira, né? O bebê humano, ele vive até, sei lá,
6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12, né, 18, dependendo da família, 20, 30, necessitando da sua família para sobreviver. Um bebê humano não sobrevive sozinho. Se você soltar, ele nasce, se você soltar, ele nem anda, ele não fala, ele não é capaz de falar que está com fome, enfim. Então, nós somos seres essencialmente coletivos, sociais, né? Assim como as abelhas. Então, isso que a gente tem muito forte, que é o individualismo, isso é ideológico, isso não é real. Então, as pessoas começam a acreditar que se bastam, que você precisa ser individualista para você crescer, porque o capitalismo se beneficia dessa ideologia, né? Enquanto você acha que se basta, você não vai se juntar, por exemplo, a lutar contra as opressões que você sofre, né? E a maior delas, certamente, é essa opressão do mundo do trabalho. Então, calha muito bem, né, ao capitalismo essa noção individualista. Agora, o que está acontecendo com o mundo, né? O mundo está adoecido. Essa pandemia, ela, na prática, né, o que ela é? Ela é a natureza mais uma vez, se rebelando, falando assim, ó, vocês precisam... tá todo mundo... O mundo é globalizado, né? O mundo é globalizado, mas as saídas não, porque os países desenvolvidos tá todo mundo vacinado aí, né? Nova York já está lá. Poderia ser o Brasil, né, gente? Se o seu presidente, porque eu não votei nele, tivesse, enfim, respondido os e-mails da Pfizer. Então, a gente né, tenta levar isso com um pouco mais de, sei lá, de humor, né? Nem é possível, porque é desesperador, na verdade. Mas eu acho que o planeta está dizendo o tempo inteiro, não é possível seguir com esse modo de vida. Não é possível. A gente precisa, em primeiro lugar, entender que a gente é natureza. Ponto. Né? A gente precisa entender que não sou eu, humano, racional, e a natureza. Nós somos a natureza também, somos natureza. E precisamos começar a ter consciência de que não dá para ter essa relação tão predatória com a natureza. É impossível. Não dá para crescer infinitamente porque o planeta é finito, né? E o que eu acho? Eu acho que a gente está num ponto determinante. Talvez ainda dê tempo da gente voltar e salvar o planeta. Na verdade, o planeta ele vai continuar aí, né? A gente pode passar por um ciclo de milhões de anos de falta de vida, mas a vida vai continuar e vai florescer. Nós já tivemos 4 grandes extinções em massa. Pode ser que a próxima extinção em massa seja causada pelo homem, né? Nós estamos nessa rota, neste momento, nós estamos nessa rota do fim do mundo. E fim do mundo, o que a gente fala é o aquecimento global, derreter as geleiras. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Ártico tem a maior reserva de metano, que está no fundo do mar, e quando a geleira ela se derrete, esse metano que está ali, ele sobe para a superfície, vai para a atmosfera, e aí ele causa, né, ele é um gás de efeito estufa muito mais poderoso que o CO2, não sei quantas vezes mais. Ou seja, e essa reserva que tem lá no Ártico, ela é assim, toneladas. Ou seja, se esse metano começar a sair, não tem conversa, a não ser que exista uma geotecnologia para resolver o problema. Por que eu entrei nisso? Para dizer que, assim, não temos tempo. Não temos tempo para o individualismo mais. E aí eu acho que essa pandemia pode ser um ponto de mudança, pode ser a nossa última chance, né? Porque das grandes tragédias você tem grandes renovações. E eu acho que o Bolsonaro, né, ele na presidência, é uma resistência a essa mudança necessária. É uma reação, não era resistência que eu queria falar, é uma reação. Nós estamos avançando. Como eu falei, essa última onda, né, do movimento LGBTQIA+, do movimento negro, do movimento feminista, que eu considero que começou mesmo com força a partir de 2016, isso assustou os conservadores, isso assustou o capital de alguma maneira, sabe? Isso assustou as pessoas que estão com algum privilégio e querem manter esse privilégio para si. Então, essa reação com ódio é uma reação, na verdade, à nossa luta, que é de décadas e séculos, né?
que nós estamos chegando lá. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro ele é um acidente de percurso. Nós não estávamos atentas a ele, né? A esse ódio que está com as pessoas que têm algum privilégio, porque também é assim, né? Quem tem tanto ódio assim é quem também está ferrado. A pessoa ela tem um pouco de privilégio, ela quer manter. Então, os reacionários, se eles não são burguesia, né? Eles, na verdade, estão se agarrando a um pouco de privilégio que eles têm. E esse ódio, ele é o contrário do que a gente precisa para viver, assim. Eu acho que agora, falando de natureza, falando de transformação, de um novo mundo, a gente precisa, sim. Essa pergunta, para mim, é o que eu acredito, assim. O amor pode mudar o mundo, né? Amar nossa casa, amar as pessoas, sabe? Não é esse amor ingênuo de que eu vou combater esse ódio todo. Não, eu vou combater esse ódio com política, sabe? Mas eu vou combater esse ódio também com amor, porque é a única coisa que pode nos salvar, gente. Eu acredito. Eu acabei de fazer uma música que vai estar no meu disco novo, que ela é assim. Tem um pedaço que é assim: tenho um sonho insano, todos se amando um pouco, enquanto o sonho não é real, beijo a doçura do caos, 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 caos. E aí eu acredito muito nisso. Enquanto não dá para ser outro mundo, a gente precisa estar vibrando a energia do amor e tentar transformar. Eu acredito muito na militância. Quando você é militante, você ama muitas pessoas, você ama a humanidade. Eu sou uma humanista. E eu não quero destruir as pessoas que não entendem o que é isso, né? O que é um mundo diverso. Mas eu quero que elas entendam, porque eu quero elas como aliada. Isso sou eu falando o tipo de militância que eu acredito, marxista, sabe? Mais que marxista, classista, entendeu? Eu quero que o trabalhador, eu quero que meu pai entenda, quero que minha avó entenda, sabe? Eu quero que a tia do meu amigo que mora lá na favela da Serra entenda que ela precisa respeitar e que ela precisa entender a orientação sexual, por exemplo, sabe? É um caminho muito, muito, muito longo, mas alguém precisa fazer. Eu respeito também quem milita na base do ódio, né? Porque às vezes você sofre tanta opressão que a resposta que você tem é a raiva. É importante também que tenha isso, né? Que é apontar o dedo e falar, você... É importante que tenha legislação que proteja as minorias identitárias, porque, na verdade, são minorias políticas, mas são maioria numérica, né? Mas eu acho que são várias frentes de luta. Eu brinco que, assim, cara, eu sou uma pessimista na análise e uma otimista na ação. Eu tô nessa, tô assim, enquanto o sonho não é real, eu vou beijando caos, eu vou tentando fazer essa micropolítica aqui, pensando na macro, mas no pequeno, tentando transformar o meu entorno, sabe? Eu acho que a grande questão hoje para a gente é a saúde mental coletiva, né? Eu tenho pensado muito nisso também. A questão da terra, da água, né? Por isso que eu falei que o Imune vai começar, né, nos próximos editais, as próximas ações, vai começar a olhar com muita seriedade para a questão indígena, porque a questão indígena tem a ver com a questão do meio ambiente, né? A gente precisa pensar que não é possível a gente continuar destruindo a natureza, né? Como a gente está destruindo, totalmente desintegrados, é como se o progresso necessariamente viesse acompanhado da destruição da nossa casa, não é possível. Então, eu acho que os povos indígenas, os povos tradicionais, né, não só aqui da América, mas também da África, eles têm muito a nos ensinar. Então, Amanda, que está aqui fazendo as perguntas, né, acho que na edição ela não vai aparecer, mas falando do Ailton Krenak, eu também tenho lido as coisas dele, visto muito vídeo, e essa perspectiva dessa integração com a natureza, ela é a única possível. Ela é a única possível. E de uma integração a partir da coletividade. Não existe ser humano individual. Isso, solta um bebê humano na selva, ele vai morrer.
né? A não ser que os lobos tenham essa história, né? Já aconteceu, os lobos adotam, ele vai ser criado e ele vai se comportar como lobo. Então, nós somos seres coletivos, assim. Assim, que venha a ideologia que for falando que não, é mentira, basta nos olhar. E eu tenho muita esperança, cara. Eu tenho esperança no ser humano, eu tenho esperança na nossa humanidade, eu tenho esperança na arte. A arte, sim, a arte é política, né? A gente pode transformar o mundo. Eu não me interessa uma arte diletante, uma arte que só vem falar das belezas do mundo, né? Eu quero também falar das contradições do mundo que eu vivo. Então, a minha arte, ela tem a ver com isso, assim. Lutar contra as injustiças e transformar o mundo para o mundo que eu quero, né? Eu acho que eu nem vou ver esse mundo, não, mas eu quero que meus netos possam ter um mundo melhor do que esse que que os nossos filhos vão ter, né? Já tá complicado. Por exemplo, eu na minha infância, na minha adolescência, eu não vivi uma pandemia, meu filho está vivendo. E essa geração de jovens aí que está passando por isso, como que esses jovens vão lidar com esse novo, essa possibilidade do despertar? Será que a gente está fazendo a coisa certa nesse momento, né? Não sei, mas eu tenho esperança. Então, Favela Sounds, o pessoal que ficou aí ouvindo, é uma honra estar aqui entre vocês. Espero que cada vez mais a gente possa se encontrar virtualmente. Esse espaço virtual, apesar de ser muito desgastante, né? A gente está fazendo muita reunião online, você vê que isso cansa mais, porque nós, sendo seres essencialmente sociais, a gente precisa de se olhar, se tocar, se abraçar, mas também abriu essa possibilidade de encontros que talvez ao vivo a gente não teria condições de fazer. Então, fico muito feliz de estar aqui. Essas novas, eu espero que quem esteja assistindo possa ir lá na minha rede social, Bia, eu vou assistir você lá e tal, vamos conversar. Espero que em breve a gente possa se encontrar, trocando ideia, tocando, cantando e transformando o mundo, que é para isso que nós viemos para cá, para transformá-lo, para melhor, espero, né, gente? Então é isso, beijo todo mundo do Favela, do Favela Sounds que me trouxe para cá. Tô assim, me sentindo em casa. A vez do amor.